E tu é só mãe? É só isso que tu faz? Você não quis ser mãe? Mãe é isso. Você mal sabe cuidar de você mesmo, né? Que vai cuidar de mim. Eu sei que você ainda não gosta muito, a sua irmã não demorou tanto tempo esperando que você ama muito dinheiro. Você não quer saber dela, Mas você, médica, como é que você deixou seu filho ter uma pneumonia grave? A culpa não é da mãe. Um podcast onde não há espaço para se sentir culpada. Com Roberta Jardim e Bruna Todeschini. Oi, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast que nasceu para afirmar até que todo mundo compreenda que a culpa não é da mãe. Eu sou a Roberta Jardim. E eu sou a Bruna Todeschini, eu sou mãe da Flora e do Francisco, sou educadora parental. Informação pela Somos Amparo, formação de estudos familiares, junto com a minha querida colega Roberta, que também é mãe de quem? Da Flora também, tem duas Floras aqui. Sou mãe da Flora, sou mãe da Mel, também educadora parental e outras cositas más. E nessa primeira temporada, no nosso 5º episódio, a gente está convidando, como vocês já sabem, os nossos colegas de formação que têm histórias incríveis. Então, gente, é muita história linda, emocionante, muita história inspiradora. Então, a gente trouxe essas pessoas especiais, com as falas riquíssimas, histórias assim que a gente fica para ampliar mesmo a nossa visão, alargar a gente por dentro. Então, hoje a gente trouxe quem, Bruna? Nosso colega Eric, seja bem-vindo, Eric. Eric Silva, que ele é pai da Stephanie, de 5 anos, uma menina maravilhosa. Ele também é psicólogo clínico, pós-graduado em Gestão, Estratégia Econômica e Recursos Humanos pela FGV de São Paulo. Está em formação com a gente e ele atuou no universo corporativo por mais de 10 anos, mas encontrou no ambiente clínico uma enorme vocação para o que a gente adora, que é a escuta empática. Caso ele atende adolescentes, adultos e casais, seus estudos estão mais direcionados ao universo das relações familiares, masculinidades e LGBTQIA+, que tem proporcionado às pessoas que vivenciam questões, conflitos relacionados à família, identificam o gênero masculino e ou que vivenciam os dilemas sobre a sexualidade, o melhor entendimento da sua conexão com o seu interior. Maravilhoso, seja bem-vindo, Eric. Obrigado, meninas. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de fazer essa troca aqui, aprender também bastante aqui com vocês. Eu acho que a nossa formação ela teve muito esse espaço, né? Esse lugar da gente poder crescer muito com as histórias, né? Que nós fomos ouvindo ao longo desse ano de formação. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. E a gente vai começando, obrigada, a gente vai começando assim com muitas questões, né? Hoje a gente trouxe o Eric para falar sobre o assunto da homoparentalidade, né? O Eric tem o seu companheiro, tem a sua filha aí de 5 anos, filha por adoção, e a gente quer trazer várias questões assim que passam às vezes pela curiosidade. O nosso podcast é A Culpa Não É da Mãe, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse papel também, questões que as pessoas se perguntam, né? Como que se dá, como que é a parentalidade entre dois pais. A gente fala muito das mães, das mulheres, né? Que geralmente, quando vai se falar sobre educação, sobre criação de filhos, quase sempre direcionado às mulheres, né? Os homens estão entrando nessa há pouco, assim, estudando, se envolvendo mais. E, no teu caso, a curiosidade bate mais ainda porque são 2 homens, né? Então, quem que assume o quê? Então, a gente é acostumada muito a falar sobre a carga mental, sobre o quanto a mulher acaba sendo responsabilizada socialmente pela educação dos filhos, pelo cuidado da casa, de tudo. E a gente gostaria de saber como que é dividir com outro homem, 2 homens dividindo esse cuidado de uma família, como se dá a relação parental entre 2 pais. Explica pra gente, a gente fica curiosa para saber como é que vocês funcionam aí na casa de vocês. Então, acho que é interessante esse recorte, né, que você traz, né, Bruna, sobre essa estrutura social, claro, né, principalmente em formações familiares
cis heteronormativas, em que esse peso ele é atribuído à responsabilidade das mulheres, e no nosso caso, nessa figura, ela não existia, né? Porque eu estou falando existia, que hoje, né, temos aqui a Stephanie, que é uma menina, ela está entrando nesse universo, junto com a gente, nesse espaço familiar, mas, né, trazendo para esse recorte de 2 homens nesse lugar do cuidado, essa divisão para a gente, ela sempre foi natural, né? Primeiro, acho que pegando pela minha história, eu sempre vi meu pai também nesse lugar de contribuições, de participações dentro dos afazeres domésticos, por exemplo, né? Mas é claro que ele trouxe muito dessa carga do provedor, né? Do homem que sai para caçar e traz o alimento para casa, né? Tinha todas ali as suas questões ali do machismo, né, que a gente vivencia tanto, que faz, né, infelizmente parte da nossa sociedade, e aqui, né, dentro do nosso ambiente familiar, isso sempre foi tranquilo, né, porque eu falo tranquilo aqui, colocando umas aspas, porque a gente precisou passar por essa desconstrução também, né? Porque a gente chega nessa relação também com todas essas referências, essas influências, e muitas vezes foi pauta do tipo, e aí, né? Não dá para chegar e ficar numa boa, né? Tem, sei lá, tem roupa para lavar, tem comida para fazer, então, né, eu estou com o Beto há 15 anos, então a gente foi construindo e reconstruindo essa dinâmica por diversas vezes, com muitas conversas, DRs, enfim, porque, né, é algo que eu tenho observado muito na minha clínica, né, independente da configuração de uma relação, se é homo, hétero, enfim, sempre tem alguém que acaba sendo mais sobrecarregado dentro dessa relação. Isso que eu ia perguntar, porque eu ia perguntar, mas não tem um que faz, porque sempre me parece assim que mesmo em outras configurações, né, de casais e até de familiares também, sempre tem alguém na casa, né? Enfim, que pessoas que moram junto, colega, república, sempre vai ter alguém que fica mais na dele e alguém que pega o negócio para fazer, né? Então Sim. Isso também rola, né? Claro que rola, né? Somos seres humanos ali e isso, enfim, né? Acaba refletindo na nossa relação. Eu até, enfim, né? No ano passado isso foi, tipo, foram várias e várias sessões de terapia. Gente, o que eu faço, né? Porque tudo acontecendo, ia lá com ele, conversava e tal. A gente precisa, né, rever aqui, tem alguma coisa que não está funcionando, né? E principalmente após essa transição para a clínica, né, de psicologia, e com, né, essa pandemia que todos nós vivenciamos aí, eu acabei ficando mais em casa. E aí foi algo que eu também comecei a ver como que eu estava me relacionando com todo essa dinâmica que funcionava, porque estava aqui trabalhando, atendendo, saía, sei lá, tem a roupa que eu deixei na máquina, preciso estender agora, daqui a pouco é o almoço, e fica uma loucura, né? E aí eu precisei parar para fazer essa autopercepção de que, cara, não dá, né? A gente vai precisar fazer novos acordos aqui, né? A gente insere muito a Stephanie também nesse contexto, né, do que dá para ela se responsabilizar, então a questão dos brinquedos, a roupinha que ela tira na hora de tomar banho, olha, é cesto, para também já ir passando essa informação para ela. Mas foi algo que o ano passado, a gente discutiu muito, assim, trouxe até um certo desgaste para a relação, porque chegou num nível que, tipo, né, não dava, né, e o Beto, a gente é muito diferente, assim, né?
a gente se conecta em muitas coisas, mas temos dinâmicas totalmente diferentes de se relacionar com o mundo. Né? Então, o Beto, ele é muito lá do vai e faz, mas aí é aquele tratorzinho, vai e faz, e aí vai ficando o rescaldo das coisas. Aí vem o Eric atrás para fazer arrumando. Um clássico. Clássico. Então, assim, chegou uma hora que, tipo, eu falei, cara, não dá, não tô mais a fim de discutir, não tô... Porque eu já tinha tentado de todas as formas, né, do como melhorar isso, né, da conversa, enfim, do estresse mesmo, né, momentos em que a gente acaba se irritando, né, eu acho que é importante também, às vezes, colocar essa raiva para fora, de combinado, de fazer planilha, e nada funcionava. Então, hoje, né, depois de muitas tentativas, eu acho que a gente se reorganizou novamente para esse momento, né, que é agora esse Stephanie na escola, fazendo outras atividades, ele com os trabalhos dele, que ele tem mais de um trabalho, eu aqui, né, com a questão da clínica e uma série de outras coisas. Então, a gente tem olhado muito para esse movimento do, poxa, ok, né, vai ter momento que um ou outro vai estar mais sobrecarregado, cansado, mas aquilo tem que ser um momento da gente ir lá, dar um auxílio, e não esse auxílio virar uma obrigação já a partir desse momento, sabe? Eric, a gente queria saber de vocês como que foi a decisão de serem pais. Era só um que queria ser pai, o outro também queria? Quando é que vocês decidiram, vamos ser pais? E ser pais por adoção, porque é importante, queria que você falasse também um pouquinho sobre tanto a decisão da paternidade quanto a via de parentalidade, né? E falasse um pouco para a gente as vias de parentalidade que vocês buscaram, que vocês conhecem, trazer também um pouquinho dessa informação para a gente aqui. Tá certo, Roberto. Bom, eu acho que as nossas histórias, né, dessa construção ali, dessa vontade ou desse querer ser pai, isso é muito igual. Tanto eu quanto o Beto, desde crianças, a gente tinha esse pensamento. Tipo, quando eu for adulto, eu quero ser pai. E é engraçado, né? A gente sempre acaba contando isso em participações, né? Contando sobre a nossa história, que é no dia que a gente se conhece, né? Acho que ambos já chegaram tão desiludidos de relações anteriores que uma das primeiras conversas é sobre paternidade, né? Tipo, olha, eu tenho vontade de ser pai, e você e tal. No primeiro encontro, mentira. No primeiro encontro, meu Deus! Numa balada. Não, tá, senão nem vem, né? Senão não vem. Olha só, aquela ficha, né? Então, já tô aqui todo craquelado, o negócio é o seguinte, eu quero ser pai. Exato. E a gente se conheceu, né, em 2008, né, numa balada e tal, e essa foi uma das primeiras conversas, foi uma conversa bem bonita, assim, né, e eu falo, gente, né, eu acho que quem olhava falava, quem são esses dois malucos aí, né, eu acho que primeiro, né, já começar uma conversa falando desse espaço, desse pensamento que era muito a longo prazo, e ambos chorando, super emocionados, tal, então a gente teve uma conexão, foi bem bonito. E aí, né, como eu falei, né, o Beto, ele é de outra pegada, e no dia, né, a gente estava indo embora, ele falou, vamos para minha casa? E eu falei, meu, não vou, né, tipo, pensei que eu não vou, porque se eu for, eu acho que a história já vai acabar ali, sabe? Que, enfim, né, vai terminar ali no rally rola e tal, e não era isso que eu estava buscando, sabe? Eu queria me aprofundar, ter uma relação diferente com uma outra pessoa, uma relação que, enfim, eu também me sentisse seguro para estar entregue, né, num momento de intimidade com outra pessoa. Então, isso é uma marca que a gente também sempre comenta, né, e aí, né, e se eu tivesse ido, será que estaríamos aqui depois de 15 anos? E aí,
é onde eu chego, né? Eu acho que não, né? Porque o Beto estava vindo de uma outra pegada, né? Ele estava vivendo a adolescência tardia dele, enfim. Porque dentro da comunidade LGBT, muitos de nós vai viver essa adolescência ali com seus 25, 30 anos, né? Claro que eu conheci um pouco mais jovem do que essa faixa etária, mas ele estava ali no auge, ainda não tinha falado, né, sobre a sexualidade dele com os pais, ele estava em um outro momento. E aí, enfim, né, depois dessa conversa, a gente continua ali se encontrando e, sei lá, em menos de um mês a gente já estava namorando e tudo mais. Então, essa foi a primeira conversa, a nossa relação ela foi se construindo, isso era algo que ficava no nosso radar. Depois de uns 3, 4 anos, a gente, que foi logo depois que eu me formei, a gente decidiu morar juntos, né, dividir um apartamento aqui em São Paulo. E aí, né, a gente começa a vivenciar várias outras coisas, viagens e tal. E aí teve um ano que a gente foi para a Argentina, foi assim, uma viagem super maluca, assim, né? Da gente ser quase preso, ao Beto voltar para São Paulo, ao Beto voltar para São Paulo no avião bêbado e quebrar a porta do avião, assim. Então, assim, foi loucura. Os policiais lá da Argentina começaram a inventar uma história, enfim, tava querendo subornar a gente, né? E aí, enfim, foi meio uma confusão ali. E aí, da Argentina, nós vamos pro Rio de Janeiro, né? A cidade da nossa amiga, da Roberta. A gente adorava, né? Eram, enfim, carnavais e tal, a gente estava sempre no Rio. E aí a gente vê, né, um casal de homens com uma criança e a gente falou, acho que é uma família, né? E na época ainda não tinha, foi antes de 2015, não tinha ainda saído aquela resolução lá pelo STJ, né, do matrimônio, e consequentemente isso depois reverberou ali para casais homoafetivos também poderem adotar. Então aquilo começou a ficar no nosso imaginário, e aí eu falei, né, o Beto falou, eu acho que está chegando o momento. Eu falei, olha tudo que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que se nesse momento a gente colocar uma criança, a gente vai ter que abrir mão de outras coisas, de algumas coisas, né? Você tá não pronto? vai dar para pegar voo bêbado, né? Exato. Uma das acho coisas quase não dá mais para beber, né? Não gente? vai dar. Aí ele falou, ok, ele ficou ainda ali, eu falei, então tá. Aí no ano seguinte, né, a gente foi passar o carnaval no Rio de Janeiro, e aí quando a gente tá lá na praia, ali em Ipanema, a gente também vê uma cena parecida, e ele falou, cara, eu não aguento mais, eu acho que chegou o momento. E a gente volta para São Paulo. Aí eu vou até o fórum para entender como ia funcionar, pego ali alguns papéis para entender as documentações, e a partir dali... Gente, só um pouquinho que deu uma travada aqui, eu acho que foi a minha internet. A gente vai ter que... Acho que foi até quando ele disse não aguento mais, chegou o momento. Aí você pode repetir o que você falou ali, que travou. Isso. E aí, no ano seguinte, nós fomos para o Carnaval no Rio novamente. Então, o Carnaval, assim, faz parte da nossa história familiar, assim, da nossa construção. E aí, nós vemos novamente um casal com duas crianças dessa vez. E aí, ele fala assim, Eric, eu não aguento mais, eu acho que está na hora. E aí, enfim, a gente curte, né? Quase aquele filme lá, né? Que você vai, você acorda, você não sabe nem o que aconteceu, você acorda com tatuagem, com não sei o quê. A gente, assim, chutou o balde mesmo, então vamos fazer uma despedida, porque, né, a gente não sabia quanto tempo isso ia levar, né, o processo da adoção. E aí, quando a gente volta para São Paulo, nós vamos até o fórum para entender como que era, ainda com
uma série de medos e de receios, porque a gente não conhecia, de fato, nenhum casal homoafetivo que tivesse passado por um processo de adoção. A gente tinha alguns colegas que a gente fazia uma troca ou outra, mas eram casais héteros. Isso era que ano, Eric? Foi que ano isso? Isso foi em 2016. 2016. A resolução Não, foi em 2020. 2011, né? Em 2011, não foi? Para o casamento, e aí eu acho que em 2015 é tá. quando eles liberam para adoção. E aí, Entendi. isso, foi em 2015 a gente dá entrada, isso mesmo, em 2015 a gente dá entrada, eu sou péssimo de cronologia, o Beto fica super puto comigo, eu não lembro muito de datas, mas enfim, aí nós vamos até o fórum, pegamos ali todas as orientações e damos entrada no processo, né? E aí já começa uma série de outras questões, né? A gente tinha acabado de comprar um apartamento, era um apartamento super pequenininho, tinha um dormitório. E aí, né, o tempo passando, a gente vivendo aquela questão da adoção, e só adoção, 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 participando de vários grupos, filmes, livros, enfim, a gente mergulhou de fato nesse universo. E aquilo, uma hora, começou a me cansar também, porque eu estava sentindo que eu estava parando a minha vida para viver uma única coisa, sabe? Viver apenas à espera, e não viver enquanto estava esperando, sabe? E aí, nesse momento é que eu falo, Beto, tipo, para mim, eu acho que tá ficando, acho que cansativo, angustiante, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falo, vou fazer, vou estudar. Aí foi quando eu fiz o meu MBA, né, na área de recursos humanos. E aí quando eu lancei a ideia, ele falou, mas e aí, se a criança chegar? Eu falei, se ela chegar, eu paro e vejo o que eu faço. Mas nesse momento, acho que eu não consigo mais ficar só esperando ela chegar, né? Não Muito viver. doido, né? Porque no casal hétero, né, normativo assim, você, numa gravidez, né, que você decidiu, vamos engravidar, engravidou. Você tem um prazo, né? Um prazo que você sabe que dali 40 semanas vai acontecer, né? Mas numa adoção, esse prazo pode ser muito variável, né? Pode ter uma ligação amanhã e pronto, mudou tua vida, ou daqui 2 anos, assim. Eu acompanho um casal de amigas também, que eu fotografei, elas já vai fazer, faz 2 anos, assim, quando elas, como é que se chama? Que, enfim, que elas estavam prontas, né, assim, autorizadas, isso, habilitadas. A gente fez um ensaio como se fosse um ensaio fotográfico de gestação, né, eu sou fotógrafa também, e aí tá 2 anos, sabe? Tá 2 anos que pode ser a qualquer momento, isso deve ser uma angústia, assim, que... Como é isso, né? Como que foi para vocês? Então, eu acho que o Beto viveu a ansiedade dele mais profunda da vida. Foi... Gente, se 40 semanas já é um suplício, imagina 2 anos. Exato. E aí tem essas etapas, né? Hoje todo o processo ele está mais rápido, né? Principalmente o processo para habilitação ele está mais rápido, mas o nosso processo para ser habilitado levou 1 ano certinho. Tanto é que no ano seguinte nós estávamos no aeroporto indo para o Rio de Janeiro no Carnaval, e é quando a gente recebe a ligação da psicóloga falando, olha, vocês estão Rio de Janeiro e Carnaval estão aqui, ó. Estão na história. Tudo acontece no Carnaval. Exatamente. E então o nosso processo levou 1 ano certinho, assim, certinho. E aí a gente esperou mais Gente, só um parênteses. Eu preciso registrar essa informação aqui para a posteridade. Hoje é sexta-feira, pós-carnaval. 2023 que a gente tá. Carnaval trazendo. Desculpa. Coisas do Eric. Desculpa de cortar, Eric. E aí, depois de 1 ano e 4 meses, é quando a gente, de fato, recebe a ligação, né? Então, dentro de todo esse tempo de espera, né? Deu tempo de fazer o MBA, a gente conseguiu trocar de apartamento, compramos um apartamento maior, conseguimos trocar de carro, tudo
num movimento e quando a criança chegar, né? A gente até pensou na questão prática do carro, porque pouco tempo antes, 2 anos antes, logo que a gente entrou no processo, o irmão do Beto e a cunhada dele, enfim, ficaram ali grávidos, né? E eu lembro da primeira cena deles abrindo o porta-mala do carro, falei, mano, é uma criança só, porque tem tudo isso, sabe? Era entupido de coisa. Eu falei, cara, tipo, a gente tinha um carro pequenininho e tal. Eu falei, Beto, acho que não vai rolar, né? E aí a gente foi todo nesse preparativo, mas um preparativo que tinha a questão emocional, mas tinha a questão prática, concreta e estrutural também, né? Onde a criança vai dormir, né? Tipo, Exato. E era assim, onde a criança vai dormir, que a gente também não tinha muita ideia de como essa criança ia chegar. Né? Quem era essa E criança? vocês tinham mais ou menos uma faixa etária, algo assim, que vocês determinaram, ou podia vir, né? Como é que foi? Era de 0 a 2 anos, né? Então, assim, dentro do nosso imaginário, era tipo, ia ser um menino negro que já ia estar vindo ali, andando já. Adoro! Acontece com todo mundo! Gente, tô adorando isso, porque tá vendo você, mãe, você aí que achou, você pai que idealizou sua filha, sua filha. Gente, todo pai, toda mãe, não importa a via, idealiza o filho que vai chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina quem é que vem. Um menininho, aí quem vem? Vem Stephanie, toda. E assim, foi uma série de questõezinhas ali, principalmente para o Beto, né, que pegou, porque ele imaginava uma criança com nome pequenininho, aí vem a Stephanie com 9 letras, sabe? Era um menino, aí vem uma menina, e assim, a gente imaginava um menino negro, vem uma menina branca, bebê de colo, enfim, então foi ali um lugar para a gente rever tudo isso, né? Mas dentro desse processo, até com o que eu falei, né, desse imaginário, desse ideal, acho que para mim foi um momento também de fazer um pouco as pazes com a minha ancestralidade, com o meu eu, com o meu cabelo. Então foi o tempo que eu deixei o meu black florescer porque eu falei, eu não sei quem é essa criança que vai chegar e eu preciso estar bem com isso também, sabe? E aí, depois que a Stephanie chegou, ela adorava, ela ficava pegando ali no meu cabelo e tal. Mas aí teve uma hora que eu falei, gente, não, vai ser mais prático passar e ter um pouquinho mais de tempo para mim no banho. Olha aqui, ó, meu cabelinho curtinho diz tudo, né? Sobre ter um bebê também. Enfim, e aí a gente foi vivendo tudo isso, né? Foi muito angustiante, né? De fato, a espera em si, ela, né? Quando a gente olha, né, para outros casos, a gente fala até que o nosso não demorou tanto. Mas como era a primeira filha, né, a primeira expectativa de uma experiência parental, aquilo estava nos engolindo de uma forma, né, que estava fazendo mal, né? Mesmo ali com terapia, fazendo, enfim, estudando várias coisas, estava começando a me trazer esse lugar de estagnação. Então, assim, eu falei, não posso ficar parado. E aí, quando eu vou para esse lugar aí, só para fechar ali a pergunta que vocês tinham me feito, foi angustiante, muito angustiante. Ansiedade pura, assim. Foi difícil. E aí, quando chega a Esther, mas só um parênteses aqui, porque eu fiquei na sua fala, né, de coisas práticas, né? Porque como a Bruna falou no início, né, a mulher ainda a mulher está muito ainda nesse lugar de só a mulher cuida, e a gente quer trazer essa perspectiva, né, que não são fatores biológicos que são pré-requisitos para cuidado. Então, se o cara tá ali no front do negócio, ele não tem tempo, meu amor, de passar shampoo, condicionador, ele vai o quê? Meter logo a máquina para resolver isso. Coisas que a gente faz, que as mulheres fazem, né? Né? Que aí bota um coque, as mulheres brincam, né? Nasce um bebê, nasce um coque. Porque ou você mete, agora que eu tô começando a deixar crescer, porque minha filha mais nova tá começando a fazer 2 anos.
Porque foi isso, minha filha nasceu, eu meti a tesoura no cabelo. Parece que não tem nada a ver, mas é isso, você não tem tempo de lavar cabelo, de se arrumar, de pintar cabelo. Acabou esse tempo, né? Gente, para ir Então, fazer cocô já era cronometrado. Tipo, é o tempo que ela estava não dormindo dá. e agora eu vou tentar, sabe? Pois é, então é isso, né? A gente lembra muito do Winnicott, nosso querido psicanalista, pediatra, que ele fala sobre isso, né? Que o cuidado com o bebê, ele precisa de um ambiente de adultos disponíveis para aquele bebê, de um ambiente suficientemente bom, né? De uma parentalidade, ele fala da mãe, né? Porque há 50 anos atrás ainda era, ainda mais a figura materna, mas de uma mãe suficientemente boa, hoje a gente pode falar de um pai suficientemente bom, um ambiente suficientemente bom, uma comunidade ali apoiando, uma pequena comunidade, que não precisa ser grande, não precisa ser ainda essa aldeia que a gente tanto, né, a gente tanto fala, mas que a gente ainda não está preparado para essa conversa, na minha opinião. Então, é isso, né? Tirar essa coisa também de muitas mulheres, de muitas falas, de que, não, mas ele não sabe fazer. Não, mas ele não faz tão bem quanto eu. Vai aprender. Essa coisa mais de que como se a mulher fosse dotada já de. A gente já sabe, né? Não, já sabe trocar e tal. E a gente vê muito isso, assim. Nossa, mas o pai sabe trocar fralda, como se a gente também não tivesse que aprender, né? E eu acho que para vocês foi essa experiência também, de tipo, peraí, a gente dá conta. Não passou pela cabeça de vocês em nenhum momento, assim, isso de não sou uma mulher, não vou dar conta. Porque eu acho que tem muito essa pressão, né? Essa pressão por uma maternidade compulsória, de uma mulher assumir esse papel. E eu acho que se colocar nessa disponibilidade de, tipo, não, a gente vai criar uma criança sozinho mesmo, assim, né? Como é que foi para vocês, assim? Teve essa diferença, assim? A gente vê que as mulheres carregam, né? O nome do nosso podcast ali, a culpa materna, né? Para ser um bom pai, você faz o mínimo, assim, né? O paizão e tal. A mulher precisa fazer um monte de coisa, ter uma lista de pré-requisitos, né? E para vocês também, vocês foram criados numa sociedade, como você falou, né? O pai que vai atrás do sustento, que vai atrás desse lugar, assim, né? E como que foi vocês assumirem esses outros lugares, esses outros papéis que socialmente não é o papel que é colocado para o homem, embora a gente vem desconstruindo isso e muitos homens têm se envolvido, né, numa relação, principalmente numa relação heterossexual, né, onde tem o papel da mulher, os homens têm se envolvido um pouquinho mais, mas a gente ainda está num processo bem lento, assim, né, desse envolvimento. E como é que foi para vocês? Eu acredito que deve ter sido tipo, tem que aprender e eu vou me virar, não vai ter né, uma mulher para fazer isso, assim. Teve essa dúvida, só para completar, porque acho que nos casais heterossexuais, acho que, não sei, me parece, pelo que eu já ouvi, né? Os caras ainda ficam se escorando nessa mulher, sabe? Não, tô aqui 9 meses, nada aconteceu. Tipo, a angústia que vocês estavam vivendo, de esperar, da espera, os caras, em geral, não sentem assim. Ele fica ali, vendo aquela barriga crescer, paraná, paraná. Saiu, nasceu. Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Aí começa a desbaratinar. Mas ele fica, justamente porque ele não ficou ali naquela espera durante 40 semanas, quando a criança nasce, não sabe o que fazer. Então ele já fica na colinha, né? Na dependência daquela mulher. Como que foi para vocês? Não passou pela cabeça de vocês isso? Passou? Como é que foi? Não, super passou, né? Justamente, acho que por essa faixa etária, né? A gente não sabia se ia chegar um bebê ou uma criança maiorzinha, mas independente disso, né? A gente sempre se preocupou, né? Como seria o cuidado, né? O que a gente precisaria aprender. Então, logo que a Stephanie chega, né? A minha sogra, ela vem para passar uma semana, para ir dando aquela diretriz ali do como dava banho. Então, eu acompanhei uma vez, né? Depois o Beto. E aí teve uma hora que a gente falou, né? Eu acho que era no terceiro dia, a gente falou, eu acho que tá já demais, eu acho que eu quero
eu não quero ter alguém aqui me falando exatamente como fazer, eu também quero ir descobrindo esse espaço, o meu jeito de cuidar, né, tomar a frente desse lugar. E, né, eu acho que sim, né, tem toda essa questão, esse recorte social, sim, de que esse lugar do cuidado, ele está muito atribuído às mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, socialmente, esse lugar do cuidado, qualquer pessoa que vai assumir, ela vai enfrentar muitas questões pela frente. Então, assim, os homens, eles, de alguma forma, né, têm essa muleta ou esse livre acesso de não ocupar esse espaço, mas para os homens que vão ocupar esses espaços, também a gente passa algumas coisas, né? Exemplo, sair de licença maternidade, né? Porque foi assim que foi colocado, né? Na minha saída. Então, não era nem licença adoção e muito menos licença paternidade. Então, pelo tempo que eu escolhi, que eu pude ficar em casa com a Stephanie, que foram 4 meses, licença maternidade. Então, aquilo já me trouxe um incômodo, porque eu falei, eu não estou querendo ocupar o lugar da mãe, eu quero só ser um pai que cuida, só isso, né? Mas, enfim, eram tantas outras coisas para se preocupar que eu falei, depois eu tenho que olhar para isso, vamos deixar para trás. O Beto sai de férias, né? Mais ali a licença paternidade de 5 dias e retorna para o trabalho. O Beto é desligado. Uma curiosidade prática, desculpa, essas curiosidadezinhas assim, mas por que teve algum motivo assim de você ter saído com a licença de 4 meses e ele não era uma questão de empresa? Ou foi uma decisão de vocês? Não, eu fico 4 meses em casa. Foi uma decisão nossa que partiu também olhando pelas facilidades que a minha empresa na época tinha para isso. Né? Tanto é que eu fui o primeiro caso ali, né, da empresa de uma licença adoção, assim, eles nunca tinham se deparado com isso, então era tudo novo também, né, para eles. E aí, como a minha empresa, ela tinha era empresa cidadã, né, então eu consegui essa licença estendida, similar à licença maternidade. Né? Entendi. Então, por isso que essa foi a decisão. E aí, né, logo depois que o Beto volta para a empresa, ele é desligado, né, e aí a gente passa esse tempo todo juntos, que foi bom, de uma certa forma, mas, né, ali depois desses meses eu volto e ali deu 6 meses eu também sou mandado embora. Né? E aí a gente parou para olhar para isso. Caramba! Cara, já vi isso em algum lugar. Exato, né? Porque era algo, enfim, né? Eu trabalhei muitos anos em RH, era algo que, não sei, mexia tanto comigo que era exatamente o que acontecia com as mulheres depois que elas voltavam. Eu falei, gente, mas por quê? Né? Ela não pode ser realocada, ela não, né? Eu tentava levar essa conversa, mas parece que quem ocupa esse lugar do cuidado, logo, não será produtivo, e é pelo contrário, né? Você tem uma pessoa ali que está dependendo de você, você precisa dar conta de várias coisas, e você, né, precisa pôr dinheiro em casa, então você vai fazer por Sim, não tem nem opção de não produzir, né? Exato. E eu acho que, ao mesmo tempo, né, muitas coisas ali eu consegui olhar para essa relação com o corporativo também, que eu também entendi. Eu falei, bom, veio num momento bom, né? Eu estou querendo curtir a minha paternidade e, ao mesmo tempo, né, eu quero fazer essa transição para que eu consiga, de fato, vivenciar o que eu planejo, né, dentro do que eu entendo como um pai, né, um pai presente, um pai que vai conseguir, né, ter o suporte necessário para a filha. Eu não vou ficar nesse conflito com uma sociedade que não me aceita estando nesse lugar do cuidado. Então, eu saio, faço essa transição,
E aí eu começo, enfim, né, a olhar mais para a área clínica. Mas eu acho que todo mundo que assume esse lugar do cuidado, ali na legenda embaixo tem algo de desqualificação, né? Então, assim, já que você está cuidando disso, né? Porque é meio assim, né? Não é uma criança, né? Já que você está cuidando disso, da sua família, né? Você não vai conseguir cuidar do que você precisa cuidar aqui. E as empresas, elas precisam também fazer um movimento de que isso aconteça de uma forma contrária, para que os pais também possam, né, dentro de um relacionamento heterossexual, para que esse casal possa falar, não, tipo, eu vou ficar aqui, eu vou, né, na gestação, mas depois de um tempo, eu acho que, né, eu volto para o trabalho e você fica com a criança. Como isso acontece em vários países aí fora. Né? Então, o nosso país é extremamente patriarcal, ele não dá espaço para os homens entrarem nesse lugar do cuidado, muitas vezes. Só voltando ali para pegar a questão da pergunta, inicialmente isso para a gente ouvia muitas coisas, né? Tipo, nossa, olha como eles cuidam bem da Stephanie, olha, eles cuidam tão bem quanto uma mãe, né? Ai, meu Deus. Exato, e Uhum. E aí eu acho que inicialmente isso vem num lugarzinho de quentinho, né, de conforto. Mas eu falei, não é tipo, cara, não é isso. Eu não cuido tão bem quanto mamãe. Eu cuido do jeito que eu consigo cuidar da minha filha, da forma como eu quero cuidar, né? Então, para a gente também passar por esse espaço, né, não somos dois pais cuidando de uma criança, somos dois pais, agora tendo que também, né, lidar com esse universo feminino, estritamente, né, um corpo diferente do nosso. Então, a gente sempre teve muito esse respeito, desde o primeiro dia, assim, filha, licença, eu vou agora lavar seu bumbum, vou lavar sua vulva. Até hoje a gente faz isso. Né? É uma questão de respeito ao corpo que é dela, né? E a gente vai muito nesse lugar, né? Para que ela também possa se apropriar e saber que, né, o não é não para muitas coisas. Nas nossas brincadeiras aqui, em alguns momentos, ela gosta de fazer cosquinha, eu falo, olha, quando você quiser que eu pare, né, você fala não, porque não é não. Aí ela fica. Ela não, é isso. Ou faz ao contrário. Eu falei, filha, não é? Não. Aí ela entende que tem esse limite, né? A gente tem que ensinar isso. Sim, sim. Muito então, lindo. Eu acho que esse lugar do cuidado é um lugar ainda muito desvalorizado socialmente. Sim, demais. Eu estava até agora vindo para cá, antes da gente entrar, eu estava papeando com o Felipe, né, meu companheiro, e ele estava falando uma experiência que ele teve de uma das entrevistas que ele fez, que aí o cara perguntou, mas como é que tá teu tempo, como é que tua disponibilidade? Não, é porque o outro funcionário que trabalhava aqui, ele tinha umas questões assim, de ter que buscar a filha dele na escola, aí tinha que sair cedo, tinha que sair uns horários assim um pouco desfavoráveis, ele nem continuou, né, a conversa, porque se eu não for poder sair para buscar minha filha na escola, beijo, tchau. Mas é esse posicionamento que eu acho que os homens podem ter, né? Porque a empresa não vai mudar. Ela vai mudar quando chegar lá 100 homens dizendo, olha, não tem como você marcar uma reunião às 6 da tarde, porque 5h45 eu preciso sair, porque minha filha sai 6 horas da creche, da escola, né? Não tem como eu aqui estar disponível para você online 24 horas, porque aqui eu estou chegando em casa e minha família. Então, acho que enquanto os homens, né, eles ficarem em silêncio, ainda vai continuar a mesma coisa. Né? Porque os homens têm esse poder, né? Têm esse privilégio. O mundo está estruturado para eles. Então, acho que são eles que precisam e podem, precisam não, né? Se quiserem, podem mexer esses pauzinhos. Porque vai incomodar quem está lá, né? Vai ver que tem um negócio estranho. Então, vai poder pensar em mudanças, né? Mas aí entra a questão do cara se colocar, né? Sim, sim.
Eric. E esse tem que ser um movimento estritamente dos homens mesmo, de querer ocupar esse espaço, porque, né, cuidar é um espaço que qualquer um pode chegar e ocupar e aprender, e, enfim, né, isso não é uma obrigação apenas por questões de gênero, né? Eric, assim, a gente está quase chegando, né, no nosso tempo limite, assim, e aí tem algumas perguntinhas sobre essa questão da homoparentalidade, né? Quais são as principais dificuldades e esse espaço para discutir esse assunto no meio da comunidade LGBT também, né? Como que é? Porque aí a gente, enquanto mães cuidadoras, a gente se reúne, conversa, há espaço para homens como vocês trazerem essas pautas também, porque a gente vê tantas pautas, né, sendo erguidas e pautas necessárias, mas a pauta da parentalidade, a pauta das crianças, vocês encontram esses lugares para debater? O que faltaria nesses espaços? Como é que você enxerga hoje, assim, essa discussão? Olha, Bruna, existem esses espaços, sim. Ainda não sei se são espaços possam impulsionar de fato ali reflexões, né? Porque estou falando dentro de um recorte apenas da minha experiência, tá? Logo que a gente estava na espera, a gente entrou dentro de um grupo e a gente meio que sentiu que a gente não, enfim, né? Tava com uma dificuldade séria ali por não ter filhos, né? Aí ok, né? Porque era um grupo de homens, enfim, pais, né? Homoafetivos. E aí, o ano passado, retrasado mais ou menos, nós entramos em um grupo também que era majoritariamente por dupla maternidade, e também havia uma certa resistência do receber esse homem. Então, assim, eu acho que a gente ainda não, dentro da comunidade, né, LGBTQIAP+, a gente também está tentando entender que esse espaço é possível e como que a gente pode acessar e construir isso enquanto comunidade, sabe? Porque a gente vai esbarrar, né, como nós já esbarramos, sim, com questões de machismo, homofobia e todas essas questões sociais dentro da própria comunidade também. Né? Mas essa troca efetivamente ainda de como exercer uma parentalidade estando dentro de uma relação homoparental, né, ou numa relação homoafetiva, melhor dizendo, ainda é um espaço que eu não vejo ainda muita discussão, pelo menos do que eu tive de acesso até agora. Né? Então, assim, as minhas trocas são sempre muito aqui com o Beto, a gente, enfim, a gente se ajuda bastante, sabe? Tipo, olha, cara, aquilo que você fez ali, vamos dar uma olhada, né? Aquilo de fato, né? Vocês têm um diálogo aberto, vocês têm um diálogo, parece... Muito aberto. É claro que às vezes, né, são assuntos delicados, vai tocar em algumas feridas e... Eu digo que diálogo aberto é aquele remédio amargo que cura, né? Que é ruim, mas é bom. É ruim, mas é o que dá jeito, né? E é o que sempre fortaleceu muito a nossa relação. Uhum. Então, a gente ia para esses grupos, depois voltava, e aí, né? Como que você percebeu? Eu acho que está faltando isso e aquilo, às vezes a gente tenta levar propostas, etc. Mas, né, eu acho que ainda não tem eu ainda não encontrei, na verdade, né? Não é que não tem, eu ainda não encontrei esse espaço que eu gostaria de troca, que é algo que eu tenho olhado para trabalhar algo nesse sentido, sabe? Ter um espaço exclusivo para trocas parentais, de fato, para pessoas homoafetivas. Estamos caminhando, né? Quem sabe em breve. Eric, eu queria que você dissesse, que você desse um recado para a sociedade. O que a gente pode dizer para a sociedade
sobre a homoparentalidade. O que não fazer na frente de famílias como a de vocês? Como a gente pode não atrapalhar e o que a gente deve saber, né? Que na nossa bolha aqui desse lado de cá a gente não sabe, a gente não vive. Não. Então vamos lá, acho que o recado é que sim, né? Até hoje todo mundo estava vivendo na sua maior parte, como eu posso colocar? Peraí, acho que eu vou elaborar melhor. O recado que eu gostaria de dar é que, assim, né, eu acho que sim, até hoje a gente foi ensinados que, né, havia um modelo familiar específico e que era o correto, ou que era normal, ou que era de Deus, né? Mas existem uma infinidade de possibilidades de ser família, né? A minha, em específico, existem 2 pais e uma filha, mas e sempre será uma família, né? Não é porque não tem essa figura feminina, essa mãe, que isso vai desqualificar a família que eu tenho construído com as 2 pessoas mais importantes na minha vida, né? Então, eu acho que esse é o primeiro recado para a sociedade, que enfim, né? Nós resistimos, estamos aqui, vamos continuar lutando pelo nosso espaço e pela dignidade que a gente merece em todos os ambientes. Para as demais questões, eu acho que tem uma série de coisas, né? Quando você fala né, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso falar e o que eu não posso falar sobre a minha família. Eu acho que antes de falar qualquer coisa, tenta me perguntar. Me pergunta o que você quer saber, que eu vou tentar te dar alguma resposta, né? Que eu acho que aí a gente consegue construir um diálogo para entender também o que você traz de bagagem, né? Uhum. É claro que, né, nós estamos em um mundo aí totalmente globalizado, internet, redes sociais, cheio de informação, né? Tem coisas que cansam, né? Como assim, chegar em um ambiente e alguém falar, nossa, né? Vocês pegaram ela? Ou com quanto tempo vocês pegaram ela? E assim, a minha filha não é um objeto, eu não peguei, assim, eu criei eu passei por um processo burocrático, fui validado por esse processo, tive a oportunidade de conhecer minha filha e construir toda uma vinculação com ela, né, com base no afeto, respeito e tudo que ela merece. Então, eu acho que essa frase também leva para um lugar pejorativo que está muito ligado aí a toda a nossa questão social também, das adoções brasileiras, né, do filho, de criação e toda esse papo. Nunca pergunte, né, para os pais ou para as crianças que foram pais adotivos ou crianças que foram adotadas, sobre o passado dela. Talvez ela não queira falar, talvez isso seja invasivo e doloroso demais para ela. E também, às vezes, os pais não terão essas respostas para dar nem para o próprio filho. Porque nem sempre a gente sabe a história por completo dos nossos filhos, né? Então, a Stephanie, ela chegou muito pequenininha, mas antes disso ela, enfim, passou por um processo de gestação e etc. Ela teve um vínculo ali com aquela mulher que eu não sei, com a genitora dela. Então, eu não tenho uma história para contar para minha filha, por exemplo. Né? Tem algumas informações que é o que eu tento trabalhar com ela. E principalmente... Isso, com 5 anos, ela já sabe. Ela já a sabe, história dela. Né? Não tem, é o que a gente até brinca, né? No nosso caso, não tem como esconder. Entendeu? Não tem como. Tipo, às vezes ela pergunta, tipo, papai, eu nasci da sua barriga? Não, filho, o papai não pode engravidar. Existem alguns homens que podem, mas o papai não pode, né? E aí eu vou ali dentro do que eu sei, do que eu tenho acesso da história dela, olha, sua história é essa. Tá?
Você ficou dentro de uma barriguinha por tanto tempo, você nasceu, e aí a sua história teve esse caminhar até você chegar até nós, né? E eu acho que a última coisa, por causa do tempo mesmo, porque senão eu falaria muitas outras, nunca julgue essa genitora. Nunca. Principalmente na frente da criança. A gente não sabe o porquê que ela teve que tomar essa decisão, né? Enfim, de romper esse vínculo com essa criança, né? Então, às vezes, né, vem muito no, nossa, como alguém com coragem, né, de abandonar essa menina. E a Stephanie, quando chegou, né, tinham outras frases horrorosas, né? Nossa, mas ela é tão bonitinha, como alguém fez isso? E aí, assim, se fosse uma criança... Nossa, como se daí uma criança que não é tão bonitinha pode ser abandonada, né? Tipo, umas coisas Ou pior ainda, numa questão mais racial, que é, nossa, mas ela é tão branquinha, né? Então, não. se fosse preta... Já falaram branquinha, já falaram... É dose, né? É muito... Né? A gente tem muito que Mas, aprender, assim, né? gente, tem Muito se muita educar. coisa para mudar. Tem muita coisa para mudar. A gente passa por pequenas coisas do ir em um PS e perguntarem, mas o que eu coloco aqui no nome da mãe? Tipo, somos dois pais, esse é um problema seu, não sei o que você vai pôr, você pode escolher qualquer um. Risca e coloca outro pai, sei lá. É que não tem como, né? A estrutura, né? Porque se a gente for pensar bem, gente, desde lá da Receita Federal, é pai. Então, assim, qualquer casal, né, homoafetivo, principalmente de dois homens, ele vai ter que entender e fazer o teste. Vamos ver quem eles cadastraram como mãe dessa criança aqui. Se foi eu, se foi você. Hoje, na certidão, já é possível colocar... É filiação. Filiação. E aí vem os dois nomes. Tá? Não vem nem pai 1 e pai 2, sei lá. Que é o que poderia amenizar aí dores não só das crianças que passaram por um processo de adoção ou que estão inseridas dentro de uma família homoparental, mas famílias no contexto geral, né? Qual é a filiação dessa criança? Às vezes ela tem só a mãe ou tem só o pai, não sei, né? O que eu vou aqui? Eu acho que é isso. Muito obrigada, Eric. Quanta coisa boa, que história linda Muita gente de vocês. Falaria muito mais, né? Muito mais. Quem sabe numa próxima a gente estenda aí os assuntos. E Eric, olha só, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que ele é para expurgar todas as culpas, né? Exculpatório. Aí, vem do nome dele, né? A culpa não é da mãe. A gente sabe que você não é uma mãe, você é um pai, mas aqui em nome de todos os pais que se importam com o cuidado, que se envolvem, que estão fazendo o seu papel e que também carregam as culpas, né? Que carregam, principalmente no caso de vocês, que são dois pais, vocês estão aí responsáveis principais pelo cuidado, não tem, como a gente falou, não tem uma outra mãe, uma mulher para se escorar, para colocar a culpa e tal, e acredito que vocês também tenham questões aí que vocês se culpam, e o quadro a culpa não é, vamos mudar, a culpa não é do pai hoje, que você falasse em alto e bom som pra gente, eu não tenho culpa de, manda lá, seu momento de colocar para fora essa culpa. Eu não tenho culpa de cuidar com respeito que a minha filha merece, mesmo sendo pai. Arrasou. Porque esperam, mas eu fiquei curiosa, porque você está falando isso porque ficam de um lugar de que você deveria ter outro tipo de atitude com a criança, é isso? Exato. Eu acho que nem é não uma questão de ter uma outra atitude, mas eu acho que as pessoas tentam enquadrar minha família ainda dentro desse modelo normativo.
Sim, e entendi. não olhar para o que nós temos, né? O que a gente trabalha muito com a Stephanie, meninas, não o que falta, mas o que a gente tem de sobra dentro da nossa família. E ela tem 2 pais, né? A questão da falta da mãe, talvez ela sinta, talvez não sei, mas aí vai ser um caminho que nós vamos Uhum. junto com ela, né? Não tem como saber também, né? Exato, né? É algo que só, enfim, lá na frente ela vai poder responder pra gente. Érica, a gente quer agradecer muito a sua participação no nosso podcast e deixa o teu contato para quem quiser entrar em contato com você, de repente começar a criar essas conversas, né? Vai que tem alguém com uma família similar à sua e que quer trocar, onde é que te acha? Seu esposo também que tem um trabalho, né? Então, manda lá. Sim. Bom, então aqui eu vou deixar as nossas redes sociais, vou deixar a minha da clínica, que é @psi Eric com CK Silva, tudo junto. Psi Eric Silva. E tem o nosso outro canal, que é ali mais conduzido pelo Beto, que é o @papaipeando, tudo junto, né? Que ali são tratados. Eric, acho que fala de novo que deu uma cortadinha, assim, na hora que você foi falar o segundo arroba. Acho que fala tudo de novo, que deu uma falhada, assim, no áudio. Ok. Então, vou deixar aqui os nossos 2 arrobas, né? O meu da clínica, que é o @psieric com CK Silva, tudo junto. E, né, sobre o outro canal, que é sobre adoção, que é o @papaipeando, que é conduzido pelo meu esposo. Ali vocês vão ter muita informação sobre adoção e uma série de outras questões. E eu acho que é isso, né? Enfim, eu agradeço demais, meninas, pelo convite, pela oportunidade desse encontro, dessa troca, de ouvir vocês também, num lugar de uma escuta muito bonita. Eu acho que são poucos espaços que a gente também encontra, né, para falar sobre o nosso modelo de parentalidade. E, enfim, desejo muito sucesso novamente para vocês e que esse podcast ganhe o mundo, que é o que vocês merecem. Ai, que bom. Ai, Obrigada, querida. Falando nisso, vamos deixar o nosso contato, então, né, Roberta? Então, vai. Se vocês quiserem falar com a gente, pode mandar um e-mail para aculpanãoedamanha@gmail.com ou escrever para a gente no nosso Instagram pessoal. O meu é @bruna.todeschini. Roberta, manda o seu aí. @Roberta_Jardim. E se você que está na formação, se você participou da FEF1, FEF2, FEF3 e quer participar, quer trazer sua história, escreve para a gente no e-mail e para compartilhar suas histórias. Mas também, se você não participou da FEF, se você não é aluno da FEF, a gente também quer ouvir você. aculpanãoedamanha@gmail.com. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Beijo. Tchau, tchau.